O arco de Elbaf finalmente começou. No final do capítulo 1124 do mangá de One Piece, podemos ver a sombra de um homem, aparentemente à espera do bando dos Chapéus de Palha no país de Elbaf. E pelo pouco que vimos do personagem, existem duas opções de quem esse homem possa ser. Primeiro, Scopper Gaban, o antigo membro dos Piratas Roger que ainda não fez a sua aparição na história, ou, segundo, o Leão Dourado Shiki, o antigo rival do Roger e o principal vilão do 10º filme de One Piece, Strong World. Vamos analisar em detalhes cada uma dessas opções agora, não antes de você clicar na silhueta do botão do like e vir fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho, que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece e pra você vir correndo assistir quando o próximo vídeo for lançado. Vídeo no domingo assim não é tão comum assim, então lembra de deixar o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. E já aproveita e me conta aí nos comentários a aposta de vocês para essa pergunta desse vídeo. Bom, pelo que eu pude ver da repercussão desse capítulo essa semana, a grande maioria está apostando que esse seja o Scopper Gaban, então vamos começar por ele. Há muito tempo existe uma expectativa muito grande de uma parcela, não muito grande até, dos fãs de One Piece, que esse personagem possa vir a aparecer em algum momento, mesmo que o Oda nunca tenha dado um destaque muito grande para ele na história. Mas, do pouco que sabemos sobre ele, podemos deduzir que ele fosse alguém relevante, sendo o número 3 dos Piratas do Roger, o que por si só já é algo a ser considerado. E o principal argumento para isso é que, assim como o nome Gold Roger faz referência a ouro em inglês, e Silver's Rayleigh faz referência a prata em inglês também, o nome Scopper Gaban também faz referência a cobre, que é um dos componentes do bronze, se eu não estou enganado. Então, por isso, o homem seria considerado o número 3 e uma das asas do antigo rei dos piratas. Outro argumento para a aparição desse personagem é que o bando do Luffy, especialmente o próprio Luffy, sempre acaba se deparando com os antigos membros dos Piratas do Roger ao longo da sua jornada. Primeiro, com o Shanks, quando o Luffy ainda era uma criança. Segundo, com o Crocus, logo na entrada da Grand Line. Terceiro, com o Rayleigh, lá na metade da Grand Line. E agora, com o Luffy se aproximando do final da sua jornada, poderíamos ter mais um membro dos Piratas Roger aparecendo para ajudar o Luffy, que seria o Scopper Gaban. Quem sabe, dando umas dicas ali, né, de possíveis novas habilidades, um treinamento express para o Luffy poder desenvolver mais alguma outra nova habilidade. E falando em ajudar, vale observar mais uma vez como cada um desses personagens que eu citei estava posicionado em um lugar estrategicamente pensado. O Shanks lá no East Blue, o Crocus na entrada da Grand Line, o Rayleigh na metade da Grand Line e agora, possivelmente, o Scopper Gaban no final da Grand Line. E todos esses antigos membros dos Piratas Roger estavam à espera daquele que herdaria a vontade do Roger e todos eles ajudaram o Luffy de alguma forma, confiando que esse fosse o escolhido, né? Sem entrar nesse papo de destino, mas enfim. Afinal, se os Piratas Roger chegaram cedo demais, restaria a eles apenas guiar a próxima geração para seguir os mesmos passos que eles seguiram um dia. Outro detalhe que vale ser mencionado também é como Scopper Gaban sempre aparece carregando 2 machados, e o machado, como a gente bem sabe, é exatamente uma ferramenta clássica usada por vikings, assim como vemos, né, inclusive um dos gigantes de Elbaf também usar essa mesma arma. Claro que isso não significa que o Gaban tenha qualquer relação direta com a raça dos gigantes, mas talvez seja uma forma do Oda referenciar o Gaban como alguém que estava sendo guardado para o arco de Elbaf. Algumas pessoas também relacionaram essa sombra que vimos nesse capítulo 1124 do mangá com aquele personagem misterioso que aparece sentado, conversando e bebendo com o Crocus lá nos Cabos Gêmeos. Quando a gente compara essas duas imagens, realmente não tem como negar as semelhanças deles dois sentados bebendo no enquadramento idêntico e até o chapéu tendo o exato mesmo formato. Ou seja, faria sentido o antigo membro dos Piratas Roger como Scopper Gaban ter se encontrado com outro membro dos Piratas Roger como Crocus para eles botarem o papo em dia. E nesse caso, como Gaban já estaria com uma idade mais avançada, faria sentido ele ter um cabelo branco, como sugerido nessa imagem do mangá. Mas não é bem assim, porque quando observamos essa mesma imagem na sua versão colorida oficial, para quem não sabe, o mangá de One Piece também é publicado numa versão colorida digital e oficial, vemos uma paleta de cores bem diferente e que se aproxima muito mais de um outro personagem muito conhecido, que é
o Leão Dourado Shiki. Porra, galera, observa o cabelo loiro comprido, que nesse caso só tá um pouco menor, né? Então talvez tenha ficado um cabelo mais ralo, um cabelo mais curto, mas ainda assim, a capa com listras em tons de amarelo e laranja idêntica à que o personagem usava e até o chapéu de palha, possivelmente escondendo o leme que ele tinha fincado na cabeça e sendo um chapéu que segue o estilo de roupa tradicional japonês que o Shiki costuma usar. Vamos lá, pra quem não é muito familiarizado, Shiki foi o principal vilão do filme 10 de One Piece, chamado Strong World. O filme não é canônico, até porque o Luffy nunca venceria essa lenda antes do time skip, mas o personagem em si e todo o seu background é. Sabemos que ele era um dos principais rivais do Roger antes dele se tornar o rei dos piratas, inclusive o Shiki já foi dito em materiais oficiais ser um rival equiparado em nível de força ao próprio Roger. Eles chegaram a se enfrentar durante a batalha de Edward, que quase levou à queda dos piratas Roger. Depois, quando Roger foi preso pela marinha, Shiki foi pessoalmente até a ilha de Marineford alegando que se o Roger fosse morto, que deveria ser pelas mãos dele. Então ele enfrenta Garp e Sengoku juntos numa batalha que destruiu metade da ilha e inevitavelmente acaba sendo derrotado. Em seguida, ele é preso na prisão de Impel Down, mas consegue fugir tendo arrancado as suas duas pernas e depois substituindo elas pelas suas duas espadas. E depois de fugir, ele começa o seu plano que precisaria de 20 anos para ser concluído, o que resulta nos eventos do 10º filme de One Piece 2 anos atrás. Sabemos que nos eventos do filme, Shiki foi derrotado pelo Luffy e aparentemente preso novamente pela marinha, mas se a gente não considerar os eventos do filme, isso significa que o Leão Dourado continua solto por aí, pelo menos até Segunda Ordem. Não sabemos se nos eventos do mangá ele ainda planeja executar o seu plano de 20 anos ou se, por exemplo, ele cansou de esperar e decidiu se aposentar da pirataria, né? Mas o fato é que o Oda parece ter um certo apreço pelo personagem e continuamente decide inserir ele em alguns momentos bem pontuais. Para quem não sabe, inicialmente o Shiki seria citado pela primeira vez na história durante a conversa entre Shanks e Barba Branca, mas o Oda concluiu que seria informação demais para aquele momento e decidiu não colocar. Isso inclusive antes dele ter noção de que o vilão seria usado para o 10º filme. Anos mais tarde, Shiki chega a ser citado pelo Sengoku no mangá como o primeiro prisioneiro a conseguir escapar da prisão de Impel Down, mais ou menos ali durante o lançamento do filme 10. Ou seja, essa foi a primeira citação que canoniza o personagem na série. Depois tivemos o lançamento do capítulo 0, que conta o passado do personagem durante a era do Roger, que eu resumi aqui pra vocês, e mais recentemente, nos últimos anos, tivemos o Shiki aparecendo mais uma vez durante o arco de Wano, quando a avó do Orochi demonstra o uso da sua fruta emulando o rosto do Shiki. Ou seja, em algum momento ela teve um contato direto com o personagem. Mas a princípio aquilo pareceu ser apenas um fanservice para mostrar que o Oda ainda lembrava da existência do personagem. Até que, novamente, o Leão Dourado é citado como parte dos antigos Piratas Rocks, mostrando que ele era alguém relevante desde muitas décadas atrás. Ou seja, galera, mesmo depois de 15 anos desde o lançamento do filme 10, o Oda continua pincelando o Shiki em diversos momentos do mangá, e isso nos leva de volta àquela capa colorida onde vemos um homem conversando com o Crocus. E aqui vocês podem até argumentar dizendo que não faria o menor sentido o Shiki estar conversando com o Crocus, já que eles faziam parte de tripulações rivais. Mas não é bem assim. Se a gente observar lá no episódio 0, que é o episódio que adapta os eventos do capítulo 0 do mangá, vemos o Shiki sentado conversando no navio do Barba Branca com o próprio Barba Branca, mesmo eles também sendo rivais. E se a gente ainda for considerar que o Shiki possa meio que ter se aposentado da vida de pirata, ou pelo menos não estar pegando tão pesado quando ele era mais jovem, não teria qualquer problema ele se sentar para conversar e relembrar os velhos tempos com o antigo rival como o Crocus. Tá, beleza, Bruno, mas por que o Shiki teria qualquer relação com o país de Elbaf? Bom, um primeiro argumento que ajuda a conectar o Shiki com a Terra dos Gigantes é que o plano de 20 anos do Shiki envolvia literalmente uma gigantificação de animais. O plano do Shiki, para quem não lembra, envolvia o médico do seu bando, o Dr. Indigo, desenvolver uma droga chamada SIQ para fazer os animais evoluírem e desenvolverem habilidades especiais como um tamanho gigantesco e também mutações, a fim de construir um exército de animais mutantes
países gigantes por 20 anos na esperança de destruir o mundo. Algo muito parecido, inclusive, com o Kaido, né, que também construiu um exército de animais, entre aspas, só que através de Akumas no Mi artificiais. Então, essa é uma correlação que pode fazer com que o Shiki tenha se interessado pela Terra dos Gigantes. E um segundo argumento que vale mencionar também é como o Shiki possui o título de Pirata Voador. Com a sua habilidade da fruta da levitação, ele consegue não só fazer com que ele próprio possa voar, mas fazer com que um arquipélago inteiro também possa voar com um mero toque, permitindo com que ele crie um verdadeiro império móvel nos céus. E se vocês estão acompanhando os vídeos aqui do canal, vocês sabem que o arco de Elbaf tem tudo para explorar ainda mais as Ilhas do Céu de One Piece, dado o tamanho colossal da árvore que existe naquela ilha, que deve alcançar até mesmo a altura onde ficam as Ilhas do Céu. Então, fazendo uma ponte entre essas duas coisas, a gente pode imaginar que o Leão Dourado e sua habilidade da fruta da levitação teriam tudo para serem explorados também durante esse novo arco. Vale até lembrar, inclusive, como o Morgans reage às revelações do Vegapunk sobre o fim do mundo de forma até que otimista, já que ele é alguém que navega pelos céus, e que talvez isso tudo fosse até benéfico para ele, né? Esse grande dilúvio que vai assolar o mundo. E se tem outro personagem que também se beneficiaria desse grande dilúvio no mundo de One Piece, seria o homem conhecido como Pirata Voador, o Leão Dourado Shiki. Sabemos também como Shiki é um personagem com mania de grandeza, e vendo uma oportunidade como essa, ele certamente não ficaria parado sem fazer nada. O fato é que esse foi um personagem que teve uma conclusão na história do filme Strong World, mas nunca teve uma conclusão de fato dentro do mangá de One Piece. Então, se o Oda não fechou os olhos para o personagem, e ele realmente parece que não fechou, dado o tamanho de vezes, né, que o Shiki é citado ou aparece no mangá, pode ser que o Oda tenha a intenção de dar um final realmente digno e canônico para o personagem. Por outro lado, talvez o único argumento para o Oda não querer trazer ele de volta no mangá seja o motivo que o próprio Oda já deu para não inserir o Leão Dourado na história, que é o quão problemática é a fruta da levitação, além dessa ser uma fruta que obriga os personagens a lutarem no ar, e o Oda argumenta que prefere que as batalhas aconteçam no mar. Mas quem sabe o homem não mudou de ideia agora que as Ilhas do Céu podem ter um destaque ainda maior na série. Então, dado todos esses argumentos, eu vejo muito mais sentido que aquele homem que vimos no capítulo 1124 seja, na verdade, o Leão Dourado Shiki, que é um personagem com muito mais potencial a agregar e influenciar o universo de One Piece como um todo do que o Scopper Gaban, que por enquanto não tem muito o que agregar, além dele próprio ser um antigo membro dos Piratas Roger. Caso esse não seja realmente o Shiki, eu vou achar uma pena dado o potencial do personagem, mas eu também considero o Scopper Gaban como uma segunda alternativa aqui nesse caso. Agora, caso aquele realmente seja o Scopper Gaban, teve gente argumentando que ele talvez seja o misterioso homem marcado pelas chamas. Olha, de fato, um antigo membro dos Piratas Roger seria um bom candidato a ser alguém que levaria o bando a encontrar o último Road Poneglyph que eles precisam encontrar, mas eu acho que faria mais sentido o Homem da Cicatriz ser, primeiro, o Jaguar de Sol, que também foi queimado pelas chamas do incidente de Ohara, inclusive até, se a gente for considerar, queimado pelo gelo do próprio Almirante Aokiji, ou mesmo Monkey D. Dragon, que tem aquela tatuagem no rosto que poderia estar cobrindo uma cicatriz de queimadura, mas principalmente por sabermos que o tal homem marcado pelas chamas também é responsável por causar tempestades e ciclones no oceano, o que tem tudo a ver com as habilidades do Dragon que vimos até agora. Então, caso seja o Shiki ou o Scopper Gaban, eu não acho que nenhum deles seja o Homem da Cicatriz de Queimadura, mas certamente aquela sombra que vimos no capítulo 1124 do mangá de One Piece é um desses dois personagens. Agora me conta aí nos comentários as apostas de vocês para essa pergunta, e caso você não tenha assistido o meu review do capítulo 1124, ele vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!